é o domínio da cotangente. E a cossecante em x é quem? É 1 sobre o seno de x, qualquer que seja x no seu domínio. Tá? Agora você tem que observar umas coisas. É que você não pode deixar de observar com relação à secante e à cossecante. Lembre que a imagem do seno, a imagem da função seno é quem? É o intervalo fechado menos 1. E a imagem do cosseno é intervalo fechado menos 1. O seno está entre menos 1 e 1, o cosseno está entre menos 1 e 1. Então, a conclusão, qual é? Quem é a imagem da secante? E quem é a imagem da cossecante? A secante é 1, a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Se o cosseno de x pertence ao intervalo menos 1, 1, o inverso é maior que ou igual a 1 ou menor que ou igual a menos 1. Então isso aqui dá um intervalo, é fácil de ver, dá um intervalo menos infinito, menos 1, união, intervalo 1, mais infinito. O teorema do valor intermediário garante que cobre isso tudo. Tá? E aqui também, dá um intervalo menos infinito, menos 1, união que 1 mais infinito. Você precisa enxergar geometricamente todas essas funções. E quando eu digo enxergar geometricamente, é vê-las como comprimentos em relação ao círculo trigonométrico. O círculo de raio 1 centrado na origem. E como eu faço? Como eu vejo isso? Assim, deixa eu antes passar a lista. Vamos ver cada uma dessas funções como um comprimento em relação ao círculo trigonométrico. Como eu faço isso? Bem, deixa eu apagar tudo, começar de lá para cá. Ok? Deixa eu apagar aqui. Então tem todas as definições. Aqui, Então, colocar aqui o... Então, veja. E aí, vamos ao círculo trigonométrico.
Já é isso, cara. É. Bem grande para exagerado para você perceber o que acontece. Tá. Fui ver. Eu pego um ângulo X aqui. Aqui. Lembrando que no círculo trigonométrico, o arco é numericamente igual ao ângulo em radianos, tá? Você tem isso aí. E agora eu vou levantar uma perpendicular aqui, ó. Não precisa dizer que é perpendicular, eu levanto a perpendicular aqui. A partir desse ponto, tá? Aqui. E uma perpendicular sendo um eixo numérico também. Ó. Sendo também um eixo numérico. Então, é só você verificar uma semelhança aí. E você tem o seguinte, ó. Quem é essa medida aqui, ó? Essa medida aqui, quem é? Essa vermelho, esse último vermelho. Quem é? E quem é esse vermelho aqui? Cosseno de X. Tá certo? Então eu tenho dois triângulos aí. Eu tenho esse triângulo menor, esse triângulo menor, que é um triângulo que está desenhado assim, ó, é vermelho com vermelho, tá? Eu tenho esse triângulo vermelho com vermelho, tá? E o preto aqui, preto, troquei aqui, ó. E aqui preto, ó. E você tem cada medida dessa, tá? Essa medida aqui, quem é o seno de x? Essa medida aqui é o x. E aqui é o ângulo x. Isso aqui é o ângulo x, né? E você tem o triângulo maior, que é um triângulo azul, ó. Azul, azul, e aqui é o preto, mas aqui continua sendo o ângulo X. Quanto é essa medida aqui? Eu estou no círculo trigonométrico. Então, quanto é essa medida aqui? É 1. Essa medida aqui é um arco, eu não sei. Mas eu sei que esses triângulos, eles são semelhantes, porque os ângulos internos são congruentes. Ó. Esse ângulo é igual a esse. Já que esses dois são iguais. E em triângulos semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, o A está para quem? Para o seno de x, assim como o 1 está para o cosseno de x. Mas isso dá o seguinte, se você trocar, né, você fica com o A igual a quê? A seno de x sobre o cosseno de x. É só multiplicar os dois lados pelo seno, tá? Então você tem o A, o seno de x sobre o cosseno de x, que é quem? Que é a tangente.
Ou seja, quando você faz isso aqui, essa medida aqui, quem é? Quem é essa medida? Essa medida aqui é a tangente de x. Tá certo? Essa medida aqui dá exatamente a tangente de x. E você tem que ter a percepção que esse é o eixo das tangentes. E observe, ó, no primeiro quadrante a tangente é, em termos de sinal, ela é o quê? Positiva. No segundo quadrante a tangente é negativa, porque o seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, porque seno e cosseno são negativos. E no quarto quadrante, negativo. Então, se você leva isso, você tem o seguinte, ó, vou desenhar aqui a mão livre, tá? Só para ver. Aí você tem o círculo trigonométrico, círculo de raio 1 centrado na origem, raio 1. Aí você tem esse eixo, que é o eixo das tangentes. Bato formando 90 graus. Então, se o ângulo está aqui, ó, se o ângulo está aqui, o ângulo x, a tangente você vai pegar esse prolongamento aqui. Então, essa medida aqui é a que? Tangente de x. Todas as tangentes são medidas aqui. Então, se for esse ângulo, ó, se ângulo for y, então o prolongamento é para lá, ó. Pode fazer a conta. Essa medida daqui para cá é a tangente de... Daqui é quem? É a tangente de y. Então você percebe, ó, exatamente, ó. Veja, por definição, não há a tangente de π sobre 2, nem há a tangente de 3π sobre 2. E isso ocorre geometricamente. Como é que você vai ter a tangente de π sobre 2? Que em π sobre 2, esse segmento aqui, ó, esse segmento, não, essa reta é o quê? Paralela ao eixo das tangentes, não tem. E geometricamente você vê coisas mais interessantes. Me diga uma coisa. Quem é o limite? Me responda aí. Quem é o limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 pela esquerda? O x tendendo a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. Mais infinito. Quem é o limite? Porque o x, ó, vou desenhar aqui. Desenhar aqui. Novamente. Ver. Tá? Círculo trigonométrico. Eixo das tangentes. E você pega o x aqui. Aqui quem há? Tangente de x. Então, o que acontece quando o x tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2? A tangente vai a mais infinito. Agora, se você pegar o x aqui, ó, esquece que o x está desse lado, esquece que aqui é a tangente de x. Agora, pegar x aqui, ó.
faz o x tender a π sobre 2, x tender a π sobre 2 com valores maiores que π sobre 2. A tangente de x é marcada aqui, certo? Isso é a tangente de x. Então me responda geometricamente o seguinte: o que acontece com o limite da tangente de x com x tendendo a π sobre 2 por valores maiores que π sobre 2. Faça, ó, aqui, ó. Faça o x tender a π sobre 2. Os valores maiores, o que é que eu estou acontecendo com a tangente? Vai para menos infinito. Essas informações são importantes você obter, tá? Também tem a interpretação geométrica da cotangente. É outra figura. Cotangente. Vamos lá. Não sei se vai dar para verificar hoje que as funções seno e cosseno são contínuas, tá? E se não der para verificar hoje, deixa para a próxima aula. Então, né, já está meio torto, mas bem. U e V U e V. Agora eu vou passar o eixo aqui, ó. O eixo tá, vem para cá. Ângulos perpendiculares, 90 graus, embora esteja errado. E aí eu pego um ângulo X, isso aqui, ó. Aqui, o ângulo X. Essa medida aqui, ó. Essa medida bem aqui é a cotangente de x. Por isso é que esse eixo chamado de eixo é eixo, viu? Que está orientado, tá? É uma reta orientada, é um eixo. Aqui é a cotangente de x. Também sai por semelhança, porque você tem, ó, esse triângulo. Você tem esse triângulo aqui, é a mesma coisa. Triângulo aqui e aqui. Esse triângulo, ó. Você tem esse triângulo, aqui é preto, tá? Aqui é o preto, a hipotenusa, né? O ângulo é x, isso aqui é o seno de x, enquanto aqui é o cosseno de x, formando um ângulo de 90 graus. 90 graus. Agora, aqui, ó, você tem esse triângulo assim, ó. Tá? Triângulo aqui. Onde é que está o X aqui? Onde é que está o X? O X está onde? O X está aqui? Não. Está aqui, porque são duas paralelas cortadas por uma